Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam super bem, eu estou ótima. E o que eu trago hoje é a parte 3 dos usos da vírgula, né? Tinha prometido para vocês que ia fazer uma sequência para ajudar todos vocês com as regras habituais de emprego da vírgula, onde ela pode ser usada, onde a gente pode escolher e onde ela é proibida, né? Então, hoje nós vamos encerrar a nossa pauta sobre vírgula aqui na nossa série de vídeos, certo? Então, vamos em direção aos conhecimentos que nós precisamos dominar, né? Onde é que a vírgula pode ser usada com a conjunção e? Gente, vocês sabem? Vou explicar para vocês, tá? E a partir de então, vocês vão poder empregar isso nas suas provas de concurso, na sua escrita habitual, nas documentações que você tem que produzir dentro da norma culta, né? Nas suas aulas de português, para os meus colegas professores que me acompanham, né? Então, onde é que eu posso usar a vírgula com a conjunção e? Primeiro caso, quando eu tenho duas orações sequenciadas em que cada uma delas tem o seu próprio sujeito, ou seja, orações que têm sujeitos, olha o sinalzinho para ajudar, tá? Sujeitos diferentes. Observem o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Olha só. Uma mão lava a outra, vírgula, e a corrupção suja as duas. Na primeira oração, nosso sujeito é uma mão, né? Tá até um cacófato aqui, né? Mas enfim, vamos à parte da vírgula, né? E na segunda oração, a corrupção é o nosso sujeito. Então, note, na primeira eu tenho uma mão e na segunda a corrupção. Sujeitos diferentes para orações distintas que estão interligadas aí pela conjunção e. Neste caso aqui, eu posso usar a vírgula junto ao e, tá? Eu uso vírgula antes do e em períodos, né, composto aí por coordenação, né, nos quais essa conjunção vai ligar orações de sujeitos diferentes, tá bom? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, babies, quando fizermos o uso de polissíndeto. Que é isso? Que diabo é isso, Pro? Explica para mim. O polissíndeto é uma figura de linguagem em que nós usamos, né, a repetição do elemento coesivo, né, para uma finalidade poética, literária. Então, observe aqui, poli, muito, síndeto, elemento de ligação, certo? Coesivo. E o que é o e? Um coesivo, né? Então, quando eu tenho lá o meu verso, ou mesmo dentro da minha narrativa, para dar uma ênfase, um tom mais poético, e grita, e chora, e pula de alegria. Olha só, o que eu tenho aqui? O e utilizado junto à vírgula, tá? Nesse caso, eu posso fazer uso dos dois bonitinhos juntos, tá bom? Onde mais eu posso usar? Vamos ver. Quando o e for utilizado, amores, fora da sua função habitual. Qual que é a função habitual do e? A função habitual do e é somar. Ele é uma conjunção aditiva. Olha a classificação original que ele tem. Mas, como em algumas situações na língua portuguesa, determinadas palavras podem ser usadas deslocadas da sua função original. E o e pode passar por isso também. Então, quando o e é usado fora da sua função aditiva, quando ele cumpre outra função dentro do processo de construção da coesão do texto, nós também podemos usar a vírgula junto a ele. Então, observem aqui o exemplo. Ele estava ferido, vírgula, e ainda assim continuou lutando. Nota que o e aqui está com outros elementos coesivos, criando uma expressão de concessão, que equivale, por exemplo, a embora, a apesar de, né? Então, aqui, o e não está somando nada, ele está concedendo. É uma ideia de concessão, então está deslocado da sua função original, que é aditiva. Por essa razão, a gente pode usar a vírgula junto com ele, tá bom? Então, essas são as três situações básicas que nós temos para usar o e junto com uma vírgula antecedente, tá bom?
E onde é que a vírgula é proibida? Eu não posso usar a bichinha de jeito nenhum. Vamos ver. A vírgula, gente, não pode ser utilizada para separar o sujeito do seu predicado, tá bom? Então, se eu tenho aqui, ó, eu passarei no concurso, já coloquei essa frase para profetizar para vocês, certo? Então, se eu tenho essa construção aqui, eu é meu sujeito. Passarei no concurso é o meu predicado, ok? Então, eu não posso separar o meu sujeito do meu predicado com uma vírgula. Note que eu coloquei certo aqui na primeira construção. Por quê? Porque eu coloquei errado na segunda, em que há uma vírgula separando eu, que é sujeito, né? Se nós fôssemos classificar aqui, seria sujeito simples, e predicado, aqui seria um predicado verbal, né? Então, passarei no concurso separado por vírgula. Ó, é o quê? Tá? Desviado do padrão culto da língua, está inadequado, ok? Então, não se separa sujeito e predicado com vírgula, fiquem espertos. Outra situação, a vírgula não pode ser usada, meus amores, para separar o verbo do seu complemento. Qual é o complemento do verbo? Objeto, né? Então, não se separa o verbo do seu objeto com a vírgula. Ó, eu quero mudar de vida. Essa é a nossa frase adequada. E a inadequada? Eu quero mudar vírgula de vida. Não rola, tá, gente? Não tem? Então, não se separa verbo de objeto com vírgula, tá? Que mais? Tem mais coisa, não acabou ainda não. Então, onde mais a vírgula é proibida? A vírgula não pode ser utilizada, amores, tá? Para separar o nome do seu complemento. O que é nome? Dentro da análise sintática, os substantivos, os adjetivos e os advérbios são chamados de nome. E quando eles não têm condições de fazer sentido sozinhos, eles precisam de um camarada que os ajuda, né? Assim como o objeto ajuda o verbo, o complemento nominal ajuda o nome, tá? Então, a gente vai ter aí essa função sintática como complemento nominal também, né? Completa o nome que não faz sentido sozinho. Ou quando eu tenho um nome que necessita de alguns termos acessórios que ampliem a sua informação, tá? Eu terei os adjuntos adnominais ao redor dele para dar uma força. Adjunto adnominal é termo acessório. Complemento nominal é termo integrante. Só para dar uma recordada, tá? Nesse conteúdo, caso vocês estejam estudando aí um pouco de sintaxe, além da pontuação, tá bom? Então, quero que vocês olhem o exemplo. As duas moças têm medo de barata. Eu não posso utilizar vírgula entre os adjuntos adnominais e o nome em volta do qual eles orbitam, tá? Ó, as, artigo, pode ser adjunto adnominal, duas é numeral, pode ser adjunto adnominal de quem? De moças, que é substantivo, que é considerado nome, tá? Então, observem, não separa os adjuntos adnominais daquele nome para o qual eles servem de termo acessório, tá bom? Assim como eu também não separo com vírgula o nome e o seu complemento nominal, aquela expressão, aquela palavra, aquele termo que vai entrar para completar, tá? O sentido que este nome não consegue fazer sozinho. Aqui no caso, ó, tem medo. Medo é substantivo, substantivo abstrato. Mas quem tem medo de alguma coisa? De barata. De barata é complemento nominal, tá? E ele não pode ser separado do nome que ele tem a função de ajudar a completar o sentido. Tudo bem? Então, aqui também não vai rolar vírgula em nenhuma dessas duas situações, tá? Esse tipo de construção que a gente tem aqui embaixo, ó, está equivocada. Tá vendo aqui, ó, que eu coloquei o xizinho do lado para dizer que está inadequado. Tá bom? Então, essa é a nossa terceira dica aí de onde a vírgula é proibida. Vocês viram que são 3 para usar a vírgula antes do E, né? E são 3 para a gente poder lembrar quando é que a gente não pode usar a vírgula de jeito nenhum, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, tá? Dessa explicação, eu peço a você, por favor, né?
que curta o nosso vídeo, que compartilhe com as pessoas que você gosta, que salve para você ver depois nos seus momentos de revisão, né? Que comente o que você achou. A ideia é fazer vídeos curtos, explicações didáticas e pontuais de questões que são dúvidas recorrentes em língua portuguesa, tá? Pílulas de conhecimento, digamos assim, né? Então, o seu retorno é importante para que a gente saiba, né, em que pé anda aí o efeito daquilo que a gente tem partilhado, tá bom? Agradeço muito a vocês que acompanham, que estão inscritos, que têm o cuidado de assistir e curtir, porque isso vai elevando, né, a nosso grau de importância, digamos assim, aos olhos do YouTube. Ele passa a sugerir esses vídeos a outras pessoas que também precisam aprender, né? É tudo simples, mas é funcional e é feito com carinho para vocês. Então eu agradeço os inscritos, os que curtem, os que compartilham, os que salvam, os que assistem para estudar e para aprender, tá? Que de alguma maneira o conhecimento que me chegou um dia pela via do ensino público de qualidade, né, possa reverberar até você e abençoar a sua vida como abençoou a minha, né? Hoje eu tenho profissão e eu devo ao ensino público de qualidade em todas as instâncias de formação. E eu sou muito grata a isso e eu quero devolver isso para a sociedade. De alguma maneira, eu encontrei essa via que me chegou enquanto ferramenta no período pandêmico para ajudar os meus alunos de turmas regulares. E aí eu transformei tudo isso em um espaço para a gente poder dialogar sobre as nossas dificuldades e fazer os alinhamentos necessários no uso da língua portuguesa dentro da norma culta, né? Quebrar alguns estereótipos de que não se pode ser didático o suficiente em poucos minutos, de que a tecnologia não pode ajudar o processo de ensino-aprendizagem com um fundo real pedagógico, né? Pode sim, mas a gente tem que dar o encaminhamento necessário, tem que fazer a aula acontecer dentro dela, né? Então, fica aí a nossa dica de hoje e um grande beijo para vocês.